Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 15. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 13 do capítulo 15. Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante até o verso 13, diz assim, a palavra de Deus. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela foi deixada a nós para a instrução, para ir para a direção da nossa vida. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Por isso, Pai, queremos ouvir e entender a Tua palavra essa noite. E queremos colocar em prática em nossas vidas todos os princípios que vêm da Tua palavra para os nossos corações. Não queremos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. E esta noite abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo, esta voz que queremos ouvir. Não viemos aqui ouvir os homens com suas teorias, filosofias, doutrinas. Viemos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Fala conosco, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, me dá a unção do Espírito Santo, para que debaixo deste poder eu possa ministrar a Tua palavra, e ela seja poderosa para quebrar as barreiras e chegar aos nossos corações esta noite. É o que eu te peço junto com os irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, esta passagem que nós lemos aqui, um pequeno trecho dela, é conhecida como a parábola do filho pródigo. Muita gente já ouviu falar sobre essa passagem, até quem não conhece a Bíblia, até quem nunca olhou a palavra de Deus, já ouviu falar sobre a parábola do filho pródigo. Eu mesmo já preguei sobre esta passagem aqui na igreja algumas vezes e já falamos muitas coisas a respeito desse texto que tem muito, certamente, a nos ensinar. Mas há algo que eu gostaria de abordar essa noite, um pouco diferente do tradicional que nós já ouvimos a respeito dessa palavra. A gente sabe da história do pai que é questionado pelo filho mais novo e como que instado a repartir a parte daquele filho, que então gasta tudo e depois vai voltar. Você conhece a história muito bem, não é? Mas o que eu queria focar essa noite com você é a reação do pai a esta palavra do seu filho. O filho chega para o pai e dá a ele uma palavra, cobra dele, pede uma coisa a ele, e ele prontamente responde ao anseio do seu filho. E é sobre esta reação do pai que eu queria falar essa noite. Eu creio que isso tem muito de Deus para nos ensinar, porque nós vamos ver aqui essa noite um pai perdendo o seu filho. De certa forma, ele perde o seu filho, porque o texto diz que o filho vai embora, o filho some da vida do seu pai, e ele deu ao filho a condição para isso, não é? Como esse pai reage diante da perda de um filho? E aí tirar para nós uma lição para tentarmos entender como devem ser as nossas reações diante de perdas. Quem aqui nunca teve uma perda? Ou certamente na vida ainda passaremos por algum momento de perda.
Irmãos, a vida não é feita somente de ganhos, somente de vitórias. Há alguns momentos que faz parte da vida a gente perder alguma coisa. A gente perder uma pessoa querida, a gente perder uma situação, um emprego, alguma coisa. É comum acontecer. Ninguém se iluda achando que sempre vai ganhar tudo que quer, tudo que deseja. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. E eu já disse para você o que eu entendo sobre esta palavra. Ser vencedor é simplesmente ganhar. Mas quando a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, eu entendo que é porque eu sou vencedor mesmo quando eu perco. Mesmo quando falta alguma coisa, eu ainda sou vencedor. Isso me torna diferente dos demais vencedores. Por isso eu sou mais do que vencedor em Cristo. Mas eu e você precisamos aprender a lidar com as perdas que são comuns na vida, que fazem parte da vida. E nada melhor do que um exemplo bíblico para me ensinar. Como é que esse pai lidou com a perda desse filho que um dia chega para ele, pede a parte dele e diz que vai embora, diz que vai cair na estrada? Como é que ele viveu após a perda desse filho? Como é que ele reagiu à perda do filho? Será que é fácil suportar uma perda, irmãos? Não é fácil. Dependendo do grau de importância que aquilo ou aquela pessoa tenha para nós, a perda é muito difícil de ser superada. E o que acontece normalmente é que na hora que a gente perde, às vezes até por instinto, trazemos uma acusação para nós. Aonde eu falhei para que isso acontecesse comigo? O que eu errei, o que eu fiz de errado para eu passar por essa situação? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem a si mesmas, quando enfrentam uma perda, seja lá de que natureza for. A tendência de se culpar ou de achar em si mesmo algum erro, que eu fiz de errado, para que essa situação acontecesse, para que eu passasse por isso. Então eu queria olhar contigo essa noite para a vida desse pai e tentar aprender uma lição junto contigo, para que a gente esteja preparado até para as perdas que podem acontecer. Primeira coisa que me chama a atenção é o comportamento desse pai. Jesus está contando essa história, não é? Mas o pai da ilustração aqui de Jesus, nós sabemos que é uma referência a Deus. E ele mostra para nós um comportamento que nós devemos imitar. Concorda, irmãos? Nós não temos que imitar o comportamento de Deus. Deus não nos ensina para que nós nos tornemos mais parecidos com Ele. E o comportamento desse pai aqui me chama a atenção. Versículo 12 diz assim: o mais moço deles, ele tinha 2 filhos, não é? Disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Qual a reação do pai? Ele lhes repartiu os haveres. Veja, a Bíblia diz que lhes repartiu, no plural. A impressão que temos aqui é que, por causa dessa iniciativa do filho mais novo, o pai repartiu entre os 2. Lhes repartiu, diz o texto. A impressão é que até o mais velho, que não pediu nada, levou a sua parte naquele momento. Repartiu entre eles tudo o que ele tinha e entregou para os seus filhos. Então, veja, a gente não sabe o que levou esse jovem a sair de casa. Mas o pai, ele não mostrou nenhum apego exagerado, nem excessivo, por nada, nem por ninguém. Nem pelas coisas materiais, nem pela própria pessoa do filho. A reação do pai é impressionante. O filho chega, pede para ele a sua parte, e pelo que me consta, até esse momento ele não tem parte nenhuma, porque enquanto o pai está vivo, ninguém tem herança. Concorda comigo? Tem herança quando a pessoa está viva? Não, só tem herança depois que morre. Então o filho pediu algo que ele nem tinha direito, irmãos. Que negócio é esse da minha parte? Podia dar uma bolacha nele, não podia? Mas não foi isso que o pai fez. O pai imediatamente repartiu. O que me mostra aqui na atitude do pai um espírito liberado, não apegado a coisa alguma, não apegado às coisas materiais.
Veja, irmãos, quantos problemas nós enfrentamos quando somos apegados às coisas materiais. E aí, quando perdemos as coisas materiais, o que acontece? Quanto mais apegado a estas coisas nós somos, mais dolorosa é a perda. Concorda comigo, meu irmão? Mas esse pai já começa a me ensinar essa liberalidade, essa voluntariedade em dar algo que nem tinha direito ainda o filho ou os filhos, mas ele não está apegado materialmente a coisa nenhuma, então ele simplesmente, liberalmente dá aquilo que o filho ainda nem tinha direito, não é? E aí, irmãos, esse é o problema de muitos de nós. Muitos de nós têm uma dificuldade enorme em abrir mão daquilo que achamos que é nosso. É meu direito, eu me apego, eu tomo posse daquilo, então eu assumo um comportamento possessivo, e quanto mais possessivo eu sou, mais difícil para mim é a perda. Aprenda com o comportamento desse pai, aprenda a abrir mão daquilo que é seu, a não considerar suas todas as coisas e achar que aquilo tudo é seu e é eterno. A nossa vida é passageira, meu amado. A primeira lição que esse texto me dá é que eu preciso ser alguém liberal, que eu preciso aprender a abrir mão daquilo que é meu, seja no âmbito material, pessoal ou até emocional. Muitos de nós não sabem lidar com isso. E temos um sentimento de posse sobre as coisas, sobre as pessoas. E aí, quando as perdemos, a crise é muito grande. Nós dizemos, é o meu filho. Já falou isso? É o meu filho. Pai. Você acha que o seu filho é seu? Hein? Fala para mim, você acha? Ele é seu quando é nenenzinho, né? Está lá, você cuida e tal. Depois ele cresce. Aí vem uma mulher e leva ele de você. Você cria uma menina, você é minha filha. Tua filha nada, vai vir um barbado aí, que vai levar ela. Ela não é sua. E você vai perder. E aí você diz, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas por que isso? Porque você alimentou durante a tua vida inteira um sentimento de posse sobre uma pessoa que não te pertence. Em primeiro lugar, pertence a Deus, concorda? E você precisa criar o seu filho para Deus e não para você, para que chegue o momento dele viver a sua vida. E certamente, a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então que negócio é esse de ficar nessa coisa doentia, de achar que é meu, que tomei posse, que ninguém tira? É isso que muitas vezes atrapalha hoje casamentos, irmãos. Porque pessoas se casam, mas não sabem romper os laços que a Bíblia diz que têm que ser rompidos. A Bíblia não diz que eu tenho que abandonar meu pai e minha mãe e maltratá-los, mas eu preciso deixá-los. Deixar é deixar, irmãos. Pai e mãe não podem viver na casa do filho casado. Pai e mãe não podem viver dando palpite no filho que casou, na filha que casou. E essa é uma razão de problema, quando a gente não sabe ter a atitude equilibrada deste pai, que está sendo usado aqui como exemplo, que é, na verdade, a figura de Deus, que mostra e ensina para a gente ser liberal, ser doador, não achar que nada é seu, sua posse. Nós não temos posse sobre nada, nós não temos posse sobre ninguém. O dinheiro que você acha que é seu também não é seu. É uma folha de papel que o governo imprime e te dá. Sabia disso? Nem o dinheiro que você acha que é seu. Nenhuma pessoa é sua. Então nós não temos poder sobre ninguém, sobre nada, sobre nenhuma coisa, sobre nenhuma pessoa. Mas a grande crise que acontece é que muita gente não sabe abrir mão daquilo que é seu. E nutre um sentimento possessivo pelas coisas. E esse espírito possessivo é a grande causa do sofrimento que vem quando a perda acontece. E aí pessoas não se prepararam para a perda que é natural da vida, irmãos. Você sabia que tem gente que morre
Sabia disso? Tem gente que morre. Você acha que tem gente que vai durar para sempre, irmão? Só na eternidade com Jesus. Mas aqui na terra tem gente que morre. E se você é tão possessivo que não consegue suportar a ideia de que alguém que você ama vai morrer, e você vai sofrer cada vez mais por causa de você, do seu comportamento, do seu sentimento de possessividade. Então o texto está me ensinando no comportamento deste pai que eu não posso ser assim, porque senão eu sofrerei demais, sofrerei muito por causa disso. E eu olho para o texto, para o desenrolar dos acontecimentos, depois que o filho vai embora, eu não vejo esse pai amargurado, eu não vejo esse pai em crise. Jesus não narra na história que depois que o filho foi embora, o pai ficou inconsolável, que o pai entrou em depressão, começou a tomar remédio tarja preta. Eu não vejo nada disso aqui. É claro, é óbvio que o pai amava o seu filho. É claro, é óbvio que o pai não gostaria que ele fosse embora. Claro que não. Mas já que ele escolheu ir embora, o pai também não morre junto com ele. Já que ele escolheu morrer, o pai não vai morrer junto com ele. O pai fica até na expectativa de que ele volte. O pai anela pela sua volta. O pai anseia pela sua volta, mas não fica desesperado, não fica arruinado, não fica se culpando. O que eu fiz de errado? Será que eu não criei bem esse menino? O que deu na cabeça dele para querer ir embora? Será que eu não fui um bom pai? Será que a culpa é minha? Não é assim que muitos de nós ficariam, irmãos? Não é assim que muitos de nós reagiriam a um momento como esse, dizendo: aonde eu errei como pai, para ele que tinha tudo aqui na minha casa, de repente, deixar tudo e ir aí, cair no mundo desse jeito? O que eu fiz? Não, eu não vejo o pai assim. Não vejo o pai revoltado. Veja, quando a gente é apegado demais, possessivo demais, não sabe perder. E quem não sabe perder fica revoltado, irmãos. Revoltado. Quem não sabe perder se revolta. Aí quando tem a perda, se revolta contra Deus. Por que Deus deixou que eu perdesse? Por que Deus permitiu? Onde estava Deus que deixou isso acontecer comigo? Eu não vejo esse pai aqui revoltado, culpando a si mesmo, culpando os outros, querendo achar um culpado, ou revoltado até com o próprio filho. Vai, miserável, tal. Não, eu não vejo esse pai assumir nenhum desses comportamentos. Por isso, essa é a grande lição de Deus para nós. Eu digo, irmãos, nós podemos ter perdas na vida. Estamos preparados. Nossa mente está ajustada ou estamos desajustados mentalmente? Queridos, há muitas pessoas, até na igreja, que estão desajustadas mentalmente. Só não estão no hospício porque não passaram na porta. E se passar na porta, nego traz lá para dentro e não deixa sair de jeito nenhum. Tem gente assim. Está desajustado mentalmente por causa desse tipo de comportamento. Essa possessividade exagerada, essa coisa com o dinheiro, essa coisa com as pessoas, essa coisa com os objetos, com os bens, com as coisas que lhe pertencem, e fica apegado a isso tudo. Pensa bem, o dia que você perder, o que vai ser da sua vida? O filho foi embora, mas o pai não ficou desesperado. Saudade? Claro que ele sentiu. O versículo 20 do texto, veja aí comigo, 15 e 20, diz assim: levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Veja, o pai já viu o filho vindo lá longe, porque todo dia certamente o pai passava, olhava para aquela estrada com aquela esperança: será que é hoje que o meu filho volta? Aquela expectativa, aquela saudade. Mas era uma saudade sadia, não era doentia, não era uma depressão de ficar naquela estrada: é hoje que ele vai voltar, eu não vivo, eu não saio daqui enquanto ele não voltar. Não é isso, o pai estava vivendo a vida dele.
Mas a prova de que o pai estava bem emocionalmente é que quando o filho aparece, a atitude do pai é de perdão, é de compaixão. Quando a pessoa não está bem, a atitude é ir lá dar uma bolacha no filho, é ou não é? Voltou, né, desgraçado? Acabou com tudo, agora vem. Né? Vai ver só agora o que vai acontecer contigo. Isso é evidência do desajuste emocional, do desajuste psíquico da pessoa. Esse pai, ele está bem, ele está de bem com a vida, porque ele não é possessivo, porque ele é liberal. E essa liberalidade é que Deus quer ensinar para nós. Como ele não está amargurado, como ele não está angustiado, ele logo perdoa. Uma pessoa angustiada, amargurada, tem uma tremenda dificuldade em perdoar. Tem ou não tem, irmãos? Se você está com aquela angústia, aquela amargura, você não consegue perdoar. Eu às vezes prego de perdão, que eu às vezes preguei perdão, tem uma pessoa que levantou e foi embora. Aí foi lá no diácono, lá fora, deu uma bronca no diácono, não quero voltar mais aqui, não sei o quê. O diácono me contou o que aconteceu aí. Aí ela voltou, ele falou com ela e tal, porque eu não aguento ouvir, porque ela tem um monte de desculpa para não perdoar. Então não aguento ouvir sobre perdão, porque está cheia de amargura, está cheia de angústia. Então o perdão não é uma possibilidade para essa pessoa, porque nem a si mesma ela perdoa. E esse pai não está assim, ele não está culpado, ele não tem culpa na consciência que impeça ele de liberar o perdão pelo seu filho. Ele não está amargurado, angustiado com a atitude do rapaz. Ele está com o coração limpo. Mas por quê? Pela sua atitude de liberalidade. Um espírito liberado. Irmãos, a perda, ela sempre vai trazer dor. Mas eu preciso aprender a viver e conviver com a dor. A dor não pode mudar aquilo que eu sou. A dor não pode mudar o meu caráter. A dor não é desculpa para me transformar numa pessoa deplorável. É claro que aquele pai sentiu dor, mas a dor não foi o suficiente para mudar a sua natureza. Jesus sentiu dor na cruz, mas a dor não mudou a sua natureza, irmãos. Eu sei que dói, mas a dor não é desculpa para a gente se transformar numa pessoa ruim, numa pessoa amargurada, azeda por dentro. Isso vai muito depender da nossa atitude até antes e durante a perda. Não seja uma pessoa possessiva, seja uma pessoa liberal. Entenda que nada é nosso, irmãos. Tudo é de Deus. Seus filhos são de Deus. Seu cônjuge é de Deus. Tudo é de Deus. Seus bens pertencem a Deus. Nada é nosso. Nós não temos nada para dizer é meu, nada. A única coisa que eu posso dizer é o meu Senhor. Esse é meu. É como dizia Jó, né? No meio daquele problema todo, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Esse é meu. Esse ninguém tira de mim, é o Senhor. O resto, nada é meu, irmão. Nada é nosso. E a gente precisa aprender a viver assim. Mas por que a gente não aprende a viver como esse pai? O que impede a gente? Qual a origem do nosso problema? Por que a gente desespera com tanta facilidade? É natural, muitas vezes, que isso aconteça conosco, porque a gente é tão apegado a coisas, pessoas, a sentimentos. Por que essas coisas entram no nosso coração? Esse pai ensina para nós que ele simplesmente abriu mão de tudo. Quanto mais apegado às coisas nós somos, mais a gente precisa lutar para defendê-las, irmãos. Quanto mais apegado aos bens você é, a Bíblia chega a dizer, você precisa até comprar arma para defender os seus bens, porque você é muito apegado. Então você precisa se armar para defender aquilo que você considera que é seu. E isso é muito ruim. Muitos de nós têm se armado na vida e a gente vive armado nos relacionamentos com as pessoas, porque temos medo.
E quem teme, a Bíblia diz, não é aperfeiçoado no amor. Então a tua vida não caminha. É difícil o teu relacionamento com os outros, porque você é uma pessoa armada. Você já se relacionou com uma pessoa armada? Você não sabe como chega perto dela, porque ela está armada. Qualquer coisa que você diz, ela já leva para o outro lado. Qualquer relacionamento com ela é difícil, com uma pessoa preventiva, não é? Ela já te olha com prevenção. Ela já te olha preparando uma reação enquanto você fala, ela já está pensando o que vai te responder. Porque está armada. Normalmente está armada por causa dessa obsessão pelas coisas, por aquilo que é dela, não quer perder nada para ninguém. Então ela se relaciona com todos assim, debaixo dessa armadura que ela mesma construiu para ela. E aí a gente começa a defender os bens, defender as posições. Mas eu pergunto, eu preciso disso? Eu preciso defender tudo? Eu que creio em Deus, preciso ficar armado contra tudo e contra todos que queiram fazer alguma coisa para mim? Irmãos, a Bíblia diz que não. Veja o que diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6. Abra lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21. Mateus 6, do 19 ao 21, Jesus ensina assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu coração estiver apegado a um tesouro falso como este citado por Jesus, que são esses tesouros falsos? As coisas que você acumula sobre a terra, que estão sujeitas à traça, à corrupção, que estão sujeitas a roubo. Se o teu coração estiver nestas coisas, quando você perder estas coisas, perderá também o teu coração. Tua vida irá junto com as coisas que você perde. E esse é o problema que nós temos que enfrentar. Muitos ficam tão preocupados com seus bens, com suas coisas, com suas posses, porque colocam os seus corações nessas coisas. Jesus afirmou isso: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E apegado a isso, você precisa defender isto com unhas e dentes. Você precisa defender as tuas posses de qualquer maneira. Você precisa defender tua moral, você precisa defender todas as coisas. Você então fica fechado, teu coração fica pegado a todas estas coisas. Enquanto Deus nos convida a abrir mão de todas estas coisas. Jesus disse: ajunte os seus tesouros no céu, porque lá não tem traça, lá não tem corrupção, lá não tem ladrão, lá ninguém rouba aquilo que é teu. E se ele estiver no céu, o teu tesouro lá, teu coração também lá estará. E quem tem o coração no céu fica imune às doenças do coração aqui da terra, irmãos. E eu falo doenças do coração como depressão, como angústias, como todos esses sentimentos, desejo de vingança, tudo isso fica guardado porque o teu coração está lá no céu, aonde está guardado o teu tesouro. E aí nada disso te afetará aqui na terra. Veja, queridos, esse pai é um exemplo para nós. Certamente esse homem era um homem rico, pela história que aqui é contada, e eu acredito que ele não ficou rico porque ganhou na Mega Sena. Eu acredito que ele não ficou rico porque a sorte lhe sorriu. Eu acredito que a sua riqueza foi conquistada com trabalho. Trabalho dele, trabalho dos seus filhos, os funcionários que trabalhavam para ele. Pelo desenrolar da história, vemos que é um homem cheio de posses, cheio de riquezas, porque tinha funcionários, porque tinha animais, tinha muitas coisas, a ponto dele poder dividir entre os dois filhos e continuar vivendo. Então era um homem de muitas posses e certamente
tudo fruto do seu trabalho. Mas acontece que ele não estava preso a estas coisas. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não estava preso ao dinheiro que ele tinha. Por isso, quando o filho diz, me dá a minha parte, ele não fica bravo, não fica preocupado, e agora que vai ser de mim? Ele não fica questionando coisas, não, ele simplesmente, é isso que você quer, meu filho? Tá bom, vou te dar. E pega e dá. Liberalidade. Quando a Bíblia fala em doar, ela fala desse princípio de liberalidade. É doar sem ficar puxando com a mão, sabe? Tem gente que doa assim, querendo puxar de volta, né? Já viu gente assim? Ela está doando, mas na verdade ela está querendo, né, segurar o negócio, ela não está querendo dar. E esse pai não. Esse pai é liberal. Mesmo tendo conquistado tudo que conquistou com o suor do seu rosto, ele não fica preso àquelas coisas. Tem gente que conquistou com o suor do rosto, aí essas coisas que ela conquistou viram seu Deus, e ela fica presa àquelas coisas. É um sentimento mesquinho, miserável, que transforma a pessoa numa pessoa doentia. Você conhece gente assim, irmãos? Eu conheço pessoas assim. Têm até dinheiro, mas são doentes no seu relacionamento com o dinheiro que têm. Ficam doentes em torno daquilo que conseguiram conquistar. Então, na verdade, não são livres, são prisioneiras. Prisioneiras das suas próprias posses. Liberalidade fala de liberdade. Esse pai é liberal, porque esse pai é livre. Ele não está preso aos seus bens, ele não está preso a coisas, e nem está preso aos filhos. Porque quando o filho, depois de ter recebido sua parte, a Bíblia diz, não muitos dias depois, chega para ele e diz, vou-me embora, ele não se atira no pé do filho, não vai, meu filho, senão eu não vou morrer, eu não sei viver sem você. Já viu esse troço? Escandaloso. Já viu isso? Ele não faz isso. Ele diz, meu filho, eu te amo. Você vai? Tem certeza? Então tá bom, vai. Você é livre. Você vai ter que aprender por você mesmo. Eu criei você. Eu ensinei você. Mas não cabe a mim governar você. Não cabe a mim governar. Deus é o exemplo aqui. Não é assim que Deus faz com a gente? Deus nos deu livre arbítrio, irmãos. Você não é um robô nas mãos de Deus. Deus não está controlando a tua vida com aquelas cordinhas de fantoche. Você não é um fantoche. Você é de Deus. Deus te ama. Deus criou você. Deus cuidou de você. Deus deu tudo que você tem. Mas se você disser para Deus, eu não quero mais saber de você, vou-me embora, ele vai dizer, olha, meu filho, lamento muito, mas você quer ir? Eu quero. Então vai, meu filho, pode ir. É Deus aqui o exemplo. Isso é o quê? Ah, não, é sem amor. Tem gente que acha que amor é ficar mostrando melação para os outros. Tem gente que acha que amor tem que ser assim, aquele passional. Vou embora. Morri. Não vá, meu filho. Tem gente que acha que isso que é amor. Não, esse pai não ama. Como pode deixar o filho? Você sabe quem é o pai da história? É Deus. E a Bíblia diz, Deus é amor, e aquele que permanece em Deus, permanece no amor e Deus nele. Deus é amor, e age assim. Mas você acha que ama mais do que Deus. Você acha que é melhor do que Deus. E aí quer fazer escândalo quando perde alguma coisa. Não posso te perder. Que aí, meu filho, tem certeza? Deus aconselha, né? Eu te proponho hoje, vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a vida para que você viva. Ah, não, pai, eu quero maldição, quero morte. É, meu filho, então vai lá, morre, quebra a cara. É contigo mesmo. E lá vai ele. É assim que funciona. E aí, eu preciso aprender com Deus. Eu não sou melhor do que Deus. Eu não sou mais amoroso do que Deus. Tem gente que acha que pode ser mais amoroso que Deus, irmão. Eu não sou mais preocupado do que Deus. Eu não posso ser Deus. Eu tenho que aprender com o exemplo que Deus está me dando. Eu preciso desse equilíbrio. Isso não quer dizer que eu não amo, isso não quer dizer que eu não sinto saudade, que eu não sinto falta, mas eu preciso resguardar
a minha mente. Falei semana passada, proteja a sua cabeça. Mente não guardada é que gera muito sofrimento na vida dessas pessoas. É por isso que esse pai não se desesperou com a ausência do seu filho, porque ele está pronto a dar, ele está pronto a abrir mão, ele está pronto a se despender daquele filho, por escolha dele, não por escolha do pai. Pelo pai, ele jamais sairia de casa. Pelo pai, ele desfrutaria das benesses da sua companhia para sempre. Mas ele quis. Então ele vai. Eu vou sentir saudades, mas eu não vou morrer junto com ele. Se ele quiser morrer, ele vai morrer sozinho, porque eu vou continuar vivo. Esse equilíbrio que Deus quer ensinar para você essa noite, para que você aprenda a lidar com as perdas que ainda podem acontecer na sua vida. Ou você acha que nunca vai perder nada na vida? Alguma hora, em algum momento, a gente vai perder. E como que nós vamos lidar com isso? Amados, a única forma de nós aprendermos a lidar com essas perdas é aprendermos a viver na dependência de Deus. Não dependa de alguém. Não dependa de alguma coisa. Não dependa de um bem. Não dependa de um dinheiro. Não dependa de um emprego. Aprenda a depender de Deus. Somente de Deus que supre todas as coisas. Então, se eu aprender a depender de Deus, eu vou aprender o que diz a Bíblia. Aquele versículo que eu amo, Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Pastor, todas as coisas inclui perda? O que você acha? Todas deixa alguma coisa de fora? Quando alguém diz todas as coisas, inclui o quê? Tudo. Inclui as perdas, inclui os problemas, inclui as coisas que eu não gosto, as coisas que eu não espero, as coisas que eu não gostaria que acontecessem. Estão incluídas em todas as coisas. E como eu dependo de Deus, amo a Deus e sei que fui chamado por Ele, Ele diz: olha, meu querido, se você confiar em mim, me amar, todas as coisas, até as ruins, até as perdas, vão cooperar para o seu bem. Embora você sofra agora, no futuro você vai ver que eu tenho o melhor para você. É esse o comportamento saudável que Deus espera de nós, irmãos. Essa dependência de Deus, ela me coloca na posição de confiança completa em Deus. Mesmo que eu não entenda, não consiga digerir o que está acontecendo comigo. Mesmo que eu não tenha uma explicação, por que eu perdi essa pessoa? Por que eu perdi esse bem? Por que eu perdi esse dinheiro? Por que eu perdi essa posição? Eu não sei explicar, mas Deus, de alguma maneira, por eu depender dEle, Ele muda tudo para meu favor, irmãos. E o exemplo é, como eu disse para você ainda há pouco, é a vida de Jó. O que Jó poderia mais perder? Me diga, irmãos. Há alguém que perdeu mais do que Jó nessa história toda? É o exemplo bíblico de mais perda que nós conhecemos. Abra sua Bíblia em Jó 19, 25, que eu citei para você. O que ele diz? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu não sei por que eu perdi meus filhos. Eu não sei por que eu perdi meu dinheiro, eu não sei por que eu perdi minha saúde, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e no final desta história, vocês vão ver o que ele vai fazer. Essa era a convicção que Jó possuía. Veja agora Jó capítulo 1, versículo 21, a declaração que dá este homem no meio do seu sofrimento. Jó 1, 21, diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é saber lidar com as perdas. Quem te deu o que você tem? Quem te deu o teu filho? Eu falei aqui no início. A Bíblia diz: filhos são bênçãos do Senhor.
Quem te deu tua filha? Quem te deu teu marido, tua esposa? Quem te deu tua casa? Quem te deu teus bens? Quem te deu teu emprego? Quem te deu teu salário? Agora entenda o seguinte: o Senhor pode dar, mas também pode tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Você não morre junto com aquilo que você perde, se você depende de Deus. Se você vive na dependência de Deus, a tua vida não vai embora junto com aquilo que você perdeu. Deus preserva a tua vida. Jó foi tocado em tudo, mas a vida dele foi preservada. E no final da história, você vê a reviravolta que teve na vida desse homem. Mas por quê? Porque ele não morreu junto com seus filhos, não morreu com os seus bens que perdeu, não morreu com as doenças que acometeram o seu corpo. Ele continuou dizendo: saí nu e vou voltar nu. O Senhor deu, o Senhor tirou. Tem gente que esquece disso, irmão. Tem gente que esquece de onde veio. Tem gente que esquece que aonde chegou, chegou porque Deus o colocou ali. Então, se Deus é poderoso para me colocar, quem é que pode fazer algo contra mim? Ainda que eu perca, Deus faz com que isso coopere para o meu bem. Ainda que eu perca aquilo que eu mais gosto, Deus faz com que isso se reverta para o meu bem. O que eu preciso aprender é aprender a confiar em Deus, porque é na dependência de Deus que eu aprendo a lidar com as perdas da vida. E é essa dependência que me dá a certeza, a mesma certeza de Abraão. Você conhece Abraão? A Bíblia o chama de pai na fé. Por que pai na fé? Porque quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque, o filho que ele tanto queria, o filho que Deus prometera e que ele tanto esperou como realização da promessa, um dia Deus lhe pediu seu filho. E o que fez Isaque? O mesmo liberal do pai dessa história. Pegou seu filho, subiu aquela montanha e foi caminhando até o lugar do holocausto. O filho olhou em volta e disse: pai, eu estou vendo tudo aqui, ó. Tem a lenha, tem um cutelo, está tudo preparado, mas cadê o sacrifício? O que Abraão disse para o seu filho? Deus proverá. Deus proverá. Essa é a certeza de fé. Ele não está apegado ao seu filho. Ele não diz: Senhor, como levá-lo? Não, como eu vou viver sem ele? E a tua promessa, como se cumprirá? Deus proverá. Se você perdeu alguma coisa, tenha a mesma fé de Abraão. Diga: Deus proverá. Aquilo que eu perdi, Deus proverá. Ninguém pode tirar aquilo que é dado por Deus. Se você crê que foi Deus que te deu tudo que você tem, ninguém pode tirar de você. Só Deus pode tirar. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém pode tirar. Só Deus pode, irmãos. E se eu dependo de Deus, eu não tenho medo do que Deus possa fazer. Porque a minha relação com Deus não é de medo, é de confiança. Ainda que eu perca algo que eu não gostaria de perder, mas se foi Deus que tirou, é bênção para a minha vida, meu irmão. Se foi Deus que tirou, é bênção para a sua vida. Então só se prenda à graça de Deus. Só fique preso à dependência do Senhor. Você já ouviu a Bíblia dizer que aquele que Cristo liberta verdadeiramente é livre? Mas há algumas pessoas que não se libertam, irmãos. Estão aparentemente em Cristo, mas estão presas a coisas, a pessoas, a bens, a posições. Seja livre de qualquer coisa, de qualquer sentimento possessivo que arruine a tua vida. Deus é o Senhor da tua vida. Se apegue a Ele. Você já leu o Salmo 91, como diz lá no final? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e eu o colocarei a salvo. A quem você tem que se apegar? É a Deus. Filhos, você tem que amar. Cônjuge, você tem que amar.
Seu trabalho, pode até amar, não tem problema. As coisas que Deus te deu, você pode amar, mas não ponha nelas o teu coração. Não põe em nada disso o apego da tua alma. Apegue-se somente a Deus. E Ele te livrará. E Ele te colocará a salvo. E você vai enfrentar qualquer perda, mas vai continuar para a glória de Deus, vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Se você ouviu a palavra de Deus e sente no teu coração que você precisa essa noite se libertar de algum apego, de alguma coisa que está exagerada na tua vida, de algum apego profundo que você está sentindo por alguém, por alguma coisa, por alguma situação, eu quero fazer uma oração por você. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Quero pedir a Deus que Ele venha tocar no teu coração, para que esse apego não seja exagerado, para que você aprenda a se apegar somente em Deus. Há alguém que quer receber essa oração? Deus está te chamando, porque Ele mandou a palavra para você. Se você entende que é com você que Deus falou, não perca essa chance de colocar diante do Senhor, de trazer aqui ao altar de Deus e entregar no altar de Deus aquilo que você tem se apegado. É a maior prova da sua fé, como Deus fez com Abraão. Ele entregou Isaac no altar do Senhor, o filho que ele tanto amava, que foi fruto da promessa de Deus. Mas você não vai viver apegado a isso, nem a uma pessoa, nem a uma situação, nem a um bem, nem a coisa nenhuma, somente ao Senhor teu Deus. Deus está falando ao teu coração: entrega agora o teu Isaac na presença do Senhor. Entrega agora isto que tem te dado tanta preocupação, isso que você se preocupa. Quem sabe é um filho por quem você está orando. Há alguém aqui orando por um filho. Deus está te dizendo: entrega nas minhas mãos esse filho. Antes de ser teu, ele é meu. É contigo que Deus está falando. Vem aqui, eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que Ele te livre desse sentimento. Quem sabe Deus está te mostrando que você está apegado demais a alguma coisa, que você tem medo de perder. Vem aqui entregar essa coisa ao Senhor agora. Entrega simbolicamente no altar de Deus. E diga: Pai, eu entrego em tuas mãos. Isso antes de ser meu é teu. Toma nas tuas mãos, Pai. Toma nas tuas mãos a minha casa, a minha família, o meu emprego, a minha posição social. Toma nas tuas mãos o meu negócio. Não é meu, é teu, Pai. Se você tem medo de perder, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos aqui, Senhor. Cuida do coração, da mente de cada um deles, Pai. Para que, ó Deus, as perdas não possam abalar. Se elas vierem, Pai, que eles saibam que tudo coopera para o bem. Mas quando entregamos em tuas mãos, estamos seguros, Senhor. Dá segurança aos teus filhos aqui, meu Deus. Dá segurança a cada um deles. Certeza, a certeza de Abraão. Deus proverá. Deus proverá. É a certeza que eles precisam ter, Senhor. Coloca essa certeza no coração dos teus filhos. Tira o medo, tira a dúvida. Tira, Senhor, o temor. Pai, dá essa certeza de vitória, de que a nossa vida está nas tuas mãos e que tu tens o melhor para nós e que tudo coopera para o nosso bem. Em nome de Jesus, abençoa teus filhos, Senhor. Dá certeza da paz, da fé, da confiança essa noite, porque estão entregando no teu altar e estão dizendo, declarando: Deus proverá. Em nome de Jesus, eu creio na tua provisão. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor, meu irmão. Louve a Deus de todo o teu coração. Deus proverá, eu creio nisso.
Louvado seja o Senhor nosso Deus. A Ele ministramos a ceia do Senhor. Como disse Jesus, em memória de mim, em memória do Senhor, do que Ele fez por nós. Essa é a razão deste cerimonial. Lembrar dos benefícios que recebemos quando Jesus enfrentou a cruz por nossa causa. E Ele diz: façam isto em memória de mim, porque temos a tendência a esquecer rapidamente os benefícios que nós recebemos. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, nós queremos ter discernimento sobre aquilo que vamos fazer essa noite. A nossa participação na ceia do Senhor implica no nosso envolvimento com o Senhor, no nosso compromisso com o Senhor. Participamos do teu corpo e do teu sangue, nos envolvendo completamente contigo. Por isso é preciso discernir o corpo, é preciso discernir o que eu sou no corpo de Cristo, a igreja do Senhor. É preciso pensar na aliança que o cálice simboliza, que traz responsabilidades para nós. Uma vez que pensamos assim, é hora de nos examinar a nós mesmos. Pai, o Senhor conhece os nossos corações. Como disse Davi, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos por um caminho eterno, Pai. Que essa noite seja uma noite de reflexão, de mudança, de transformação, Pai. É o que eu te peço. Abençoa o pão que partimos e tudo aquilo que ele representa, para que ao recebermos deste pão, estejamos debaixo da tua bênção, Pai. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão.
Este é o cálice da nova aliança. E é nessa aliança que nós estamos. Com um compromisso com o Senhor, com um compromisso uns com os outros. Porque todos fazemos parte de uma mesma aliança. Equivale dizer que temos uma aliança entre nós e também com o Senhor. Lembra-nos disto, Pai, da nossa responsabilidade com relação à igreja do Senhor nesse lugar. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Tem misericórdia dos nossos erros, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te quero mais que ouro e prata, se minha alma satisfaz. Só em ti tenho alegria, Deus de glória, Deus da paz. Louvado seja o Senhor nosso Deus, a Ele o nosso culto essa noite. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Glória a Deus. Amém, irmãos.